Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez estamos aqui para darmos sequência à leitura bíblica em 100 dias. Você que está nos acompanhando, hoje é o nosso 56º dia da leitura bíblica em 100. Nesta ocasião estamos lendo nova versão transformadora, uma linguagem bem simplificada para a compreensão. E você que está chegando pela primeira vez, aproveite para se inscrever aqui no canal e também deixar seu like, curta aí, mande para mais pessoas, para que outros também tenham acesso à palavra de Deus. Aqui nas playlists do canal, de algum dos lados aí, você vai encontrar as outras versões que já foram gravadas aqui neste canal da palavra de Deus. Procure a versão que mais te agrada e vamos juntos ler a Bíblia sempre. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse: esforça-te. Vamos nos ajudando aí na leitura. Querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pela vida, pela saúde, pelos amigos, pelos irmãos. Obrigado a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Que o Teu Espírito Santo possa falar mais alto em cada coração. Possamos ser tocados pelo poder da palavra. Amém. Romanos capítulo 16 diz assim: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve à igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois ela tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Jesus Cristo. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epeneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muitos respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Estax. Saúdem Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Persídia, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, que tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, também Olimpas, e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas são apenas a seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Mas quero que sejam sábios quanto ao fazer o bem e permaneçam inocentes de todo o mal. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás sob os pés de vocês.
Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhe envia saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus compatriotas judeus, eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, envio minha saudação no Senhor. Gaio o saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a igreja. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, lhe enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano mantido em segredo desde os princípios dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou e anunciou aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único, sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Marcos capítulo 1. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas de pele de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto e ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Ele estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia e anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependa-se e creio nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante deixaram suas redes e seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato. Eles também seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado de seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade. Diferentemente dos mestres da lei, de repente um homem na sinagoga, possuído por espírito impuro, gritou:
por que vem nos importunar? Jesus de Nazaré veio para nos destruir. Sei quem é você, Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus. Sai deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. Notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: Todos estão à sua procura. Jesus respondeu: Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim. Então ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. E o Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus despediu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém, vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine e leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos que haviam acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. 2 Samuel, capítulo 4. Quando Isbosete, filho de Saul, soube da morte de Abner em Hebrom, perdeu completamente o ânimo e todo Israel ficou sem reação. Dois irmãos, Baana e Recabe, eram capitães dos grupos de ataque de Isbosete. Eram filhos de Rimom, membros da tribo de Benjamim, que vivia em Beerote. A cidade de Beerote fazia parte do território de Benjamim, pois seus habitantes originais fugiram para a Gibaim, onde ainda viviam como estrangeiros. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Certo dia, Recabe e Baana, filhos de Rimom e Beerote, foram à casa de Isbosete por volta do meio-dia, quando ele estava descansando. A mulher que ficava à porta estava peneirando trigo, mas ficou sonolenta e cochilou. Então Recabe e Baana passaram por ela sem serem notadas e entraram na casa, onde encontraram Isbosete dormindo em sua cama. Eles o feriram e o mataram. E depois cortaram a cabeça. Então, levando a cabeça, fugiram durante a noite pelo vale do Jordão.
Chegando a Hebrom, entregaram a cabeça de Esbozete a Davi. Veja, disseram ao rei, aqui está a cabeça de Esbozete, filho de seu inimigo Saul, que tentou matá-lo hoje. O que tentou matá-lo? Hoje o Senhor concedeu ao rei vingança sobre Saul e toda a sua família. Davi, porém, disse a Recabe e Baná, filho de Rimom de Berote, o Senhor que me tem livrado de todos os meus sofrimentos é minha testemunha. Quando alguém me informou que Saul estava morto, pensando que trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag. Foi essa a recompensa que recebeu pela notícia. Quanto mais devo recompensar os perversos que mataram um homem inocente em sua própria casa, em sua própria cama? Não devo responsabilizá-los pela morte dele, eliminá-los pela face da terra? Então Davi ordenou aos seus soldados que os matassem. Assim eles fizeram e cortaram as mãos e os pés e penduraram os corpos juntos à represa de Hebrom. Depois pegaram a cabeça de Esbozete e a sepultaram no túmulo de Abner em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, você que liderava o exército, e o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo de Israel, será o líder de Israel. Então, ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel. E eles ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar em todo. Quando começou a reinar ao todo, reinou por 40 anos. Havia reinado sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá por 33 anos. Então o rei partiu com seus soldados para Jerusalém a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi. Você jamais entrará aqui, até os cegos aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros, mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados, odeio esses jebuseus cegos e aleijados. Quem os matar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado, os cegos e aleijados não entrarão na casa. Então Davi foi morar na fortaleza de Sião e chamou a cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a parte interna. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros para construir um palácio para Davi. Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado seu reinado sobre Israel, exaltado seu reino por causa do seu povo. Depois de mudar de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas, esposas e teve mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elissua, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada, Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram uma tropa para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e espalharam-se pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor, devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi, sim, vá,
pois eu certamente os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: O Senhor irrompeu do meio dos meus inimigos com violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram e espalharam-se pelo vale de Refaim. Mais uma vez, os atacaram pela frente. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e os ataque perto dos álamos. Quando ouvir o som de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal que o Senhor vai à sua frente para derrotar os exércitos filisteus. Davi fez como o Senhor ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho de Gibeon até Gezer. 2 Samuel capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com ele para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizada entre os querubins. Puseram a arca de Deus no carro e levaram-a na casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, saindo de casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor. Versículo 10. Então resolveram não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. O Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos. Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e som de trombetas. Enquanto a arca entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor, colocaram em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi tinha feito
tinha feito preparada para ela, e Davi ofereceu ao Senhor holocausto e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer sacrifício, povo. Abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então todos voltaram para casa. Quando Davi voltou para casa, a fim de abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: como o rei de Israel se mostrou digno de honra, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, povo do Senhor. Por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me consideram digno de honra. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. 2 Samuel capítulo 7. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: veja, moro num palácio de uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa, sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. No entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me deixei as tribos de Israel e os pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei por que não construíram para mim um palácio e casa de céu. Agora vai e diga ao meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e escolhi para ser líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou, e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei o seu nome tão conhecido quanto os dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos da sua própria descendência, estabelecerei o seu reino. Ele é, ele é que construirá uma casa para meu nome. Estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai, ele será por filho. Se ele pecar, eu corrigirei, disciplinarei com vara, e como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele o meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã voltou até Davi e contou tudo que o Senhor lhe tinha revelado. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família para que me trouxesse até aqui? E agora, soberano Senhor,
como se isso não bastasse, dizeres que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa da tua promessa, de acordo com a tua vontade, fizeste todas estas grandes coisas e as tornaste conhecida a teu servo. Quão grande és, ó Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar o povo do Egito, realizaste milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor, sou teu servo, faz o que prometeste a meu respeito de minha família. Confirma como Confirma-o como uma promessa que dura para sempre. Que teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real, pois tu és o, ó soberano Senhor, tu és Deus, ó soberano Senhor, tuas palavras são verdadeiras, tu prometestes estas coisas boas a teu servo. Agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ele permaneça para sempre diante de ti, pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. 2 Samuel capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão, numa fileira, e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim, Davi sujeitou os moabitas e eles lhes pagaram tributos. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalo suficiente para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os filhos de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacadamente de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim, Davi sujeitou os sírios e eles lhes pagaram tributo. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata, o ouro e outras das outras nações que havia derrotado: de Edom, Moabe, Amon, Filistia, de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Davi colocou destacamentos do seu exército em todos os territórios de Edom, assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para o povo. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do seu exército.
justo. Josafá, filho de Ahilude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem. E a dedicação da estátua que ele havia levantado, essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua do rei Nabucodonosor que havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações, línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, o som dos instrumentos musicais, ao som dos instrumentos, todos, não se importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse o som da trombeta, de flauta, de cítara, de lira, da harpa, de pífaro e outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhes dão atenção, ó rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhes trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. E lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-lo de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem sirvamos pode nos salvar, sim. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos a seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que do costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes do seu exército arremessassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e lançaram na fornalha, inteiramente vestido com túnicas, turbantes, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido que o fogo era tão quente na fornalha que as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram na fornalha de chamas, caíram nas chamas intensas. De repente,
O rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: Não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei. E eles responderam: Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com o filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os altos funcionários oficiais, governadores e conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não lhes havia tocado, nem um fio de seu cabelo fio do seu cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiam. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro deus que não fosse o próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e a sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego aos mais elevados, ainda mais elevados na província da Babilônia. Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas de todo o mundo. Paz e prosperidade. Quero que todos saibam os sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre, seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado na minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos, adivinhos vieram e eu lhes contei o sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e lhe contei o sonho. Ele se chama Beltesazar, em homenagem ao meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. E disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos deuses santos está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa. Enquanto eu estava deitado na minha cama, tive um sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu, podia ser vista por todo mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra. As aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O mensageiro gritou: Derrubem a árvore, cortem os ramos, amarrem suas folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixem na terra o toco e suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze, cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 períodos
terá a mente de um animal selvagem em vez da mente humana, pois foi isso decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo, ele os dá a quem quer, até mesmo as pessoas mais humildes. Beltesazar foi esse foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum sábio de meu reino foi capaz de interpretá-lo, mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei disse: Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com o seu significado. Beltesazar respondeu: Meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados desse sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescer ficava mais alta e forte, chegava ao céu, podia ser vista por todo o mundo, tinha folhas verdes e novas, e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra, e as aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei, pois o rei cresceu e se tornou forte, grande, sua grandeza até o céu e o seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu, e disse: Derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem-na na terra, no toco, com sua raiz preso a um anel de ferro e bronze cercado de relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva como animais do campo por 7 períodos. Este é o significado do sonho, ó rei, que o Altíssimo declarou que acontecerá com o Senhor, o rei, e o rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens, comerá capim com os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, ó rei, continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia e disse: Vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso do convívio humano, passou a comer capim com os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Passado esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre e seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem lhe dizer
Por que fazes essas coisas? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico ao Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família de maneira especial. Amém?